Olá, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma classe dos professores aqui no canal Mundo Adventista. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero convidá-lo para fazer a sua inscrição, fazer parte do nosso povo aqui, da nossa família de adventistas e assim aprendermos e crescermos em espiritualidade. Meu nome é Evandro Cerqueira, aqui comigo está o Juan Heidrich, que vai dar um tchauzinho para vocês. E hoje nós vamos então compartilhar a lição de número 11 do nosso guia com o título Deuteronômio em escritos posteriores. Antes, porém, de iniciarmos a nossa recapitulação na lição e fazer os nossos comentários, eu quero convidar você para que juntos possamos buscar o poder dos altos dos céus através de uma oração que será dirigida pelo nosso irmão Juan Heidrich. Vamos lá? Senhor, meu Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco agora, nos dirigindo, nos guardando e nos dando sabedoria para estudarmos a Tua Palavra. Amém. Cristo Jesus. Amém. Amém. A lição dessa semana é uma lição muito especial. Ela é uma lição simples, porém com um conteúdo forte, um conteúdo que alimenta, que vem falando sobre a importância do livro de Deuteronômio em outros livros, em outros momentos. O livro de Deuteronômio, até o próprio Torá, são os livros mais utilizados pelos escritores bíblicos e por muitas vezes por nós, por pregadores também, pelo seu conteúdo, pelos seus princípios, pelas histórias que traz, mostrando o Deus Todo-Poderoso que nós temos. E nessa semana, então, ele vem trazendo aí os seus escritos, os livros de Deuteronômio, em outros escritos posteriores, que foram escritos mais tarde, né? Como a gente vai ver na própria lição. E, Juan, esse livro de Moisés aí realmente é um livro que tem um conteúdo fabuloso, né? Tem até um comentário que diz assim, ó, como a Torá, ou seja, os 5 livros de Moisés, né, para quem não conhece, também chamado de Pentateuco, é a primeira seção da revelação bíblica e espera-se que seja a parte da Bíblia mais citada nos escritos posteriores. E é verdade. Os livros do Pentateuco, eles são muito citados em quase toda a Bíblia, mas parece que o livro de Deuteronômio ele tem algumas particularidades que são muito importantes, né? Por que o livro de Deuteronômio, através do nosso escritor e irmão Moisés, é tão importante para a gente? Olá a todos. Realmente, o livro de Deuteronômio é um livro fantástico, né? E a Torá é a carta magna de ensino e ética, né? Ela é uma instrução para todo o povo de Deus. E se a gente for pegar, Deuteronômio é um dos mais citados. Não é o mais citado. Gênesis é o livro que é mais citado nos escritos posteriores. Mas ser citado e ser usado pelos outros profetas ou pelos outros escritores da Bíblia é um problema? Não. Até mesmo porque eles vão tendo base em cima do que já foi dito. Então a Bíblia vai se afirmando, vai sempre tendo uma construção de um pensamento. Vai usando a base do que tu já tem para construir o pensamento seguinte. E quem é Moisés, né? A gente abordou várias outras vezes aqui sobre a importância de Moisés. Moisés era um profeta modelo. Na verdade, um profeta por essência, assim, por excelência. E é interessante que Deus declara em Números 12, 6 a 8, que ele diz assim: Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonho. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Não teve nenhum outro profeta que eu vejo assim como se fosse mais importante do que Moisés. Moisés foi um profeta realmente fantástico,
tá? Que eu vejo que ele cresceu numa escola egípcia, era para ter sido um governador ou até mesmo um faraó egípcio, era um dos sucessores, e era para, por inteligência, era um grau acima do que os outros, né? Pelo estudo que teve. Dizem, né? Aí há uma coisa a se afirmar, mas que o livro de Jó já foi escrito na época em que ele estava pastoreando as ovelhas de Jetro. E começa os rabiscos dele de Gênesis enquanto ele estava lá. Após isso, Deus, uma das ordens dá que é escreva a minha lei, escreva a história do teu povo. E ele continua a escrita de Gênesis, Êxodo e assim por diante. Então, ele foi elevado ao nível de profeta porque Deus se comunicava com ele muito intimamente. Ele era como se fosse um amigo para revelar a sua Torá, revelar a sua lei. Ele era um servo de Deus, fiel, chamado servo do Senhor. E o terceiro ponto, ele realizou atos poderosos, sinais e maravilhas pelo poder de Deus. Um quarto ponto a gente poderia colocar aqui, e aí eu vou colocar, são 7 pontos bem sucintos, que ele foi o mediador da aliança no Sinai, tanto que a base da aliança está realmente ali em Deuteronômio. A gente vê a base da aliança sendo explícita, explicada, né? E daqui para frente, ela realmente, os escritos posteriores se baseiam nessa base da aliança. Tanto que a gente viu em lições passadas, né, em trimestres passados, a aliança, estudamos bastante a fundo, e sempre onde a gente voltava para Deuteronômio, ou para os escritos anteriores que estão na Torá. Quinto ponto, ele organizou a igreja do Antigo Testamento após o êxodo, e Israel se tornou uma nação. O sexto, ele assumiu vários papéis importantes atribuídos por Deus. Liderar, discursar, escrever. Até mesmo tu já citou aqui que ele era como se fosse um Cristo, né? Que um Salvador ali para o povo de Israel. E é isso mesmo. Ele foi um grande líder, ele foi um grande Salvador, ele foi um libertador, né? E o sétimo ponto, ele permaneceu humilde, apesar de sua posição elevada, embora seu grande talento superasse o dos outros. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. É interessante que um judeu, Abraão Heschel, ele fala o seguinte: o profeta afirma ser muito mais que um mensageiro. Ele é uma pessoa que está na presença de Deus, que está no conselho do Senhor, que é membro, por assim dizer, do conselho de Deus, não um mensageiro cuja função se limita a levar recados. Ele é um conselheiro e também um mensageiro. Então, ele tinha essa intimidade com Deus e também ele conseguia transmitir humildemente. Tanto que tem várias vezes ele intercede pelo povo de Israel. Não destrói teu povo, não faz isso. Teu povo ele merece estar sobre a tua graça, ele merece estar sobre. Eles são pecadores, mas eles precisam da tua presença, eles precisam entender que o Senhor é amigo deles também, que eles necessitam de ti. Então, Moisés, ele é um profeta por essência, assim, um modelo, e tanto que todos os outros que a gente vai ver agora nessa lição, Jeremias, Daniel, Neemias, Neemias não foi profeta, mas eles se baseiam até a profetisa Uda, que é citada ali por causa de Josias, eles se baseiam nos escritos de Moisés e também no exemplo de Moisés. Né? Então, Moisés, o Deuteronômio não é só citado nesses casos que a lição apresenta, ela é muito mais abrangente, ele é citado praticamente em todos os livros do Antigo Testamento. A gente pode ver em Jó, a gente pode ver, apesar que Jó, a ideia que foi escrito antes, mas há traços ali, então, Provérbios, Salmos, Reis,
Abacuque, Miqueias, tá? Daniel, Ezequiel, aí a gente vai continuando citando Isaías e não para, sabe? Continua, tá praticamente todo o Antigo Testamento. E, claro, a gente vai ver na próxima lição, na próxima semana, a lição 12 também, está no Novo Testamento. Então, está em todos os livros. A Torá é a carta magna, é a base de todos os escritos da Bíblia. E Cristo usa muito disso também. Cristo ama teu próximo ante mesmo e ama a teu Deus acima de todas as coisas, né? Onde é que está? Deuteronômio. Então, a gente vê o papel representativo da lei, o quanto ela é importante para todo o povo, é importante como reforma, como reavivamento, né? E um combate à apostasia e essa aproximação de nós com Deus, a graça, tudo isso, a gente vê em Deuteronômio. É interessante, né, Juan? Alguns escritores dizem que o livro de Deuteronômio é um dos livros da Torá que mais impactou a vida espiritual do povo, né? É um dos livros que é uma referência para a reforma, para a repreensão do povo de Deus quando ele desviava ali dos caminhos da lei do Senhor e da sua aliança. Então, ele realmente promove um impacto muito forte. E quando você falou sobre Moisés, Moisés ele foi um homem que trouxe muitas reformas. Ele quebrou paradigmas, ele quebrou muralhas, ele promoveu a transformação de vidas de pessoas que eram escravas, é lógico, Deus através de Moisés, né? Pessoas que eram escravas se tornaram pessoas livres. E, lógico, trazendo isso para o nosso mundo atual, eu quero dizer que Moisés hoje ele descansa, né? Aliás, ele está no céu, né? Nós sabemos pelo relato bíblico que Moisés ele está nos céus. Mas Deus precisa de hoje também de homens e mulheres que são reformadores, que promovam a liberdade para aquelas pessoas que são escravos do pecado hoje. E essas pessoas, esses reformadores, sou eu, é você também, meu caro ouvinte. Você que está hoje em busca de Deus, de fazer a sua vontade, Deus chama para que você promova revoluções. Não revoluções políticas, não passeatas em ruas abertas, mas a transformação de vidas, de indivíduos, levando a essas pessoas o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da pessoa de Jesus, através dos livros, tanto do Velho quanto do Novo Testamento também, né? Então, o livro de Deuteronômio, que é o que a gente estamos estudando nesse trimestre, é um livro que nós deveríamos estudar em detalhes, para que possamos compreender a nossa missão e ajudarmos a nossa comunidade, os nossos irmãos, a terem uma vida transformada. Nem sempre o povo de Israel andava ali certinho com a aliança do Senhor. Eu gosto muito eu já citei aqui em outra lição, quando Moisés ele se aproxima de Arão e questiona por que fizeram o bezerro de ouro, e Arão ele responde, se não me engano está em Deuteronômio 32 ou no capítulo 33, está entre esses dois aí, não lembro da passagem agora, e aí pergunta, por que você permitiu que o povo fizesse isso? E Arão responde, acaso não sabe que o povo tem a tendência em fazer o mal? O povo gosta de fazer o mal, ele tem um declínio, né? Ele tem essa inclinação de fazer o mal. E por isso que precisamos de reformadores, reformadoras, de pessoas que promovam a revolução, que sou eu, que é Juan e é você que está nos assistindo também. Não importa a idade, não importa a classe social, não importa se é homem ou mulher. Nós temos um exemplo da Bíblia muito interessante, eu até quero que o Juan comente para a gente aí, por exemplo, de uma criança, um rei chamado Josias, que aos 8 anos de idade ele pegou a responsabilidade de guiar o povo de Deus. E ele foi um homem de sucesso? A Bíblia diz que sim, ele foi um grande homem de sucesso. E, Juan, por que Josias foi uma criança que teve sucesso, êxito, em se tornar ali um líder de Israel? O que aconteceu para que ele pudesse promover uma diferença naquela sociedade? Ele tinha tudo para dar errado, né? Porque se tu olhar o pai dele, ninguém sentiu falta dele. Quem era o pai? Amon. Ficou 1 ano e pouco
poder, quase 2 anos ali, e foi morto, né? Tomaram o trono dele, de tão ruim que ele era, ou mal, né? Tão mal que ele era, idólatra também. E quem era o pai de Amon? Manassés, o rei que mais reinou em Israel, 55 anos, e cerrou o profeta Isaías ao meio. No final da vida dele, ele se arrepende dos erros dele, porque inclusive ele queimou filhos dele também. E foi um rei idólatra, um rei que expandiu a idolatria, inclusive a idolatria dentro do templo, que tanto que a gente vai ver depois na reforma de Josias, tem idólatras dentro do templo, ah, monumentos a Baal dentro do templo de Israel. E aí, e quem era o pai de Manassés? Ezequias. O que Ezequias tinha recebido por seu orgulho? Ele tinha sido curado de uma doença e por causa do seu orgulho, ele se mostra ali para os babilônios, ele mostra a riqueza. E lá ele recebe a advertência. Você vai perder essas tuas riquezas. E tudo que os babilônios viram para eles. Lá ele já recebe essa advertência que os babilônios tomariam a terra de Israel. Enfim, voltando para Ezequias, para Josias. Josias é criado pelo primo até os 8 anos, né? Ele foge do palácio, né? Ele é retirado do palácio, ainda bebê, criança ali, é levado para o templo, é criado lá por uns sacerdotes e até os 8 anos, por sua inteligência, tudo, há 8 anos ele é, é coroado rei, né? E eles tiram a rainha que havia tomado o trono de Amon e matam ela, tudo, eles e dão a coroa para Josias. Só que Josias serve a Deus, mesmo quando criança. Ele faz uma reforma no templo. Ele, depois de 16 anos, 18 anos no poder, isso, que eles descobrem o livro da lei perdido dentro do templo. É a mesma coisa a gente dizer que a tua Bíblia está perdida dentro da tua casa, ou aquela Bíblia empoeirada, tu não sabe mais onde é que ela está. E fica aberta lá em Salmos e tu não sabe onde é que está a Bíblia. Ou a gente dizer que a Bíblia está perdida dentro da igreja. Aí é a mesma coisa que tu dizer assim, pô, mas quem é que está lá dentro da igreja e que não sabe que existe a Bíblia? Quem é que estava dentro do santuário que não sabe que existia os escritos de Moisés lá dentro? Que não sabe que existia a Torá lá dentro? E qual é o livro que eles acham? O livro da lei. Quem é o livro da lei? Deuteronômio. E é apresentado isso para Josias, né? Josias se espanta, ele se sente constrangido também pela idolatria que o povo de Israel está enfrentando, está adorando. Ele faz uma grande reforma em Israel, ele mata muitos sacerdotes, muitos dos idólatras ali, mas só que existe um detalhe. O povo ainda, em Jerusalém, eles adoravam a Deus. Eles não eram apóstolos, mas fora de Jerusalém, eles eram apóstolos. Nos montes, eles ainda adoravam Baal, outro ídolo de Deus. Apesar de Josias ter feito uma grande reforma, um grande reformamento, ter sido um grande rei, ele ter reinado 31 anos até a sua morte num campo de batalha, e esse campo de batalha tem interferência junto com o reino de Babilônia, a gente pode ver depois pela história isso, tanto que os filhos dele, depois o filho assume, nem fica um ano no poder, o próximo depois já assume também, e seus sucessores logo já estão dentro do poderio de Babilônia, né? Já estão enfrentando Babilônia, ou já estão sendo
Israel do Sul, né, que é Judá, já está sendo tomada. Israel do Norte já não existia mais nessa época. Mas quem a gente vê que começa nessa luta aqui de reavivamento, nesse grande reavivamento que está fazendo parte? O profeta Jeremias, que teve o seu ministério de 40 anos. E o interessante é que Josias, ele consulta uma profetisa para ver o que deveria ser feito para acabar com a idolatria. Porque ele entende que o recado de Deus, se vocês forem idólatras, vocês vão perder a terra de vocês. Vocês sofrerão as maldições. O meu contrato com vocês estará quebrado. Vocês quebraram o meu contrato, vocês quebraram a minha aliança. E profetiza Uda, o que ela cita? Deuteronômio. A gente já viu nas lições passadas o que ela citou para Josias? Deuteronômio. E essa reforma e reavivamento, a gente pode ver hoje dentro também da nossa igreja. A gente precisa reforma e reavivamento. Às vezes a gente olha outras igrejas também, não só a nossa, viraram musicais, ou às vezes a Bíblia não é tocada mais. Tocada, que eu digo, segurada, ou até mesmo lida, deveria ser estudada, lida. As pessoas estão perdidas, às vezes não sabem o que é, às vezes os púlpitos são feitos para contar piadas, contar historinhas, e ficam só nisso, sem estudo aprofundado das Escrituras. Uma das coisas que me chama muito a atenção, eu gosto de frequentar, é a sala 57, já vem tendo um grande reavivamento. Como o Evandro falou, nós devemos ser reformadores. Nós, individualmente. Não custa, às vezes, tu usar os teus talentos para Cristo. Seja ele qual for, te entrega ao Espírito Santo, e é isso que Josias fez. Fez com o povo de Israel. Muitos entenderam a mensagem, entenderam que eles, logo, e o recado já estava dado lá em Ezequias, eles estariam sob o domínio de um novo reino, que estaria vindo com grande força, que era a Babilônia. Então, provavelmente, o reino de Israel deixaria de existir. Se você quer continuar aqui, eu Uma coisa posso... muito interessante. Pode falar. Tá bom. Uma coisa muito importante, né, Juan, que a gente percebe aí, é que a palavra de Deus tem uma força como nenhuma outra coisa tem neste mundo, né? Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, já dizia: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Também tem aquela outra passagem que diz que a lei de Deus é santa, ela é boa e ela é justa. Ou seja, ela é boa por quê? Porque ela transforma. Ele abre os olhos dos cegos espirituais para caminhos que antes não enxergava, caminhos de destruição, e agora nos leva a caminhos que levam ou nos elevam até a Deus, né? E eu gosto muito de ver que o sucesso de Josias estava exatamente nisso, em ouvir o que Deus tem para falar, em ouvir o caminho que Deus tem orientado a seguir. Hoje eu vejo muitas pessoas, conforme até você falou, viu, que mesmo dentro da igreja estão perdidas. Eu escutei recentemente uma mensagem, um sermão, que tem título Onde Estás? Quando Deus pergunta para Adão onde ele está, né? E é interessante que Adão ele se escondeu de Deus dentro do jardim de Deus, do lado de Deus. E às vezes a gente está dentro da igreja e estamos tentando nos esconder de Deus, com o coração dividido, repartido, com o coração querendo fazer a vontade de Deus e uma parte querendo fazer a nossa própria vontade. Mas quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio e meditamos na lei do Senhor, na sua aliança, ele nos mostra o caminho claramente que devemos seguir, o caminho pelo qual nós devemos percorrer, né?
E todas as vezes que a gente vê citações do livro de Deuteronômio, é incrível como este livro promove transformação e reformas, né? Por exemplo, depois de tudo isso aí, nós sabemos que o povo ele passou, foi levado cativo para a Babilônia e tudo mais. E apesar de estarem longe da terra, Neemias, quando contempla esse livro, quando ele estuda e medita sobre o mesmo, ele percebe a importância da reforma, ele percebe a importância de voltar às origens, aos princípios. Irmãos, a cultura muda do mundo. A sociedade ela pode mudar alguns padrões, algumas normas, o modo de pentear o cabelo, as roupas que são vestidas, as músicas que são tocadas, mas os princípios de Deus permanecem para todos sempre. E o livro de Deuteronômio, ele traz essa importância, ele conserva esses princípios alinhados com a vontade de Deus, né? E ali Neemias, tal como Josias, usa esse livro também para promover ali uma reforma, uma transformação também no povo de Deus e faz uma oração que é realmente incrível e maravilhosa, né? Cheia, toda estruturada, cheia de contextos e com muitas citações do próprio livro de Deuteronômio. O que mais você gostou nessa parte de Neemias, Juan? Acho que não dá para falar de Neemias sem falar de Daniel, né? Porque as duas orações são muito parecidas. Né? É verdade. Elas são, uh, elas usam métodos de construção, de estrutura muito parecidos. A oração em si não é bonita, né? Tá procurando beleza, não vai encontrar. Mas ela é como se fosse prática e direta, né? Mostrando o erro e a consequência. E ao mesmo tempo que Deus também, ao momento que o povo se arrepende, daria novamente a libertação para o seu povo, daria novamente uma reconstrução para o seu povo. Então elas se comparam, elas são muito parecidas nisso. Daniel entendeu, né? Neemias já é pós-cativeiro, né? Já pós 70 anos, ele já está saindo, já saiu de Babilônia, já está indo para a reconstrução. E ali Daniel entendeu que ele sairia nos 70 anos que Jeremias tinha dito. Então eles estão, tanto que Daniel era um moço, né? Quando já estava lá com Jeremias, ouvindo os alertas de Jeremias naquela época, antes de ele ir para Babilônia. Jeremias, aqui tem 3 profetas que estão juntos aqui nessa época. Jeremias fica em Jerusalém, né? E fica na terra lá de Judá. Ezequiel vai com o povo, fica entre o povo em Babilônia. E Daniel fica entre os comandantes, seria o reino, os governantes de Babilônia. Então há 3 profetas trabalhando juntos nessa época. E, claro, eu digo juntos na Bíblia, a gente vê os escritos comparando eles, são da mesma época. Mas novamente ali, entre Neemias e Daniel, a essência é mostrando essa base que a lição nos traz, que tem aonde? Em Deuteronômio, nos escritos anteriores. Né? E mostrando que quando há arrependimento, há uma declaração sincera de arrependimento, que, eu pequei, eu errei, o povo errou, nós precisamos mudar, a minha igreja precisa do Espírito Santo, precisa desse derramamento, dessa reconstrução. Deus apaga, né? Faz com que haja essa reconstrução, apaga os pecados e faz com que haja essa reconstrução. É interessante que Ellen White ela coloca quando a gente isso trazendo para nós, né? Para a gente nos entregarmos, termos essa reforma em Cristo. E no caso de Josias, ele se sente
extremamente tocado pelo Espírito Santo, assim como o Espírito Santo movia os profetas, ele também se sente tocado pelo Espírito Santo e precisava de uma reforma. E quando a gente entende que a gente precisa de algo diferente, é que a gente foi tocado pelo Espírito Santo. E aí White comenta assim: contem a Jesus as suas necessidades na sinceridade de sua alma. A gente não precisa travar um diálogo longo, a gente precisa ser direto com ele. Às vezes é necessário brigar ou fazer com que o coração aflito pelos nossos pecados digam assim: salve-me, Senhor, senão vou perecer. E a gente precisa fazer isso, tá? Isso é reforma. Isso é reforma espiritual, reforma individual. Claro que a igreja em si, como instituição, como às vezes a localidade de uma igreja ou outra precisa fazer isso também. Precisa dessa reforma, desse revivamento. O revivamento parte de onde? Do indivíduo. E o indivíduo pode, como comunidade, depois também estar fazendo isso. Né? De onde partiu o primeiro ali o grande revivamento de um indivíduo, né? Em Israel, e depois Israel do Sul, e depois se espalhou para a nação. Tem até uma historinha, né, de que um certo homem, ele resolveu reformar a sua casa. Então ele reformou, mudou o quintal, colocou plantas, fez ali uma pintura nova com uma cor vibrante, e a casa que antes estava mais ou menos ficou uma bela casa. Os vizinhos, olhando aquilo, aquela reforma, aquela mudança na casa, resolvem também fazer o mesmo em sua casa. Então ele também muda o quintal, mexe na porta, faz uma pintura, e com o passar do tempo, a história diz que toda aquela rua, toda aquela vizinhança reformaram as suas casas. Mas antes, porém, teve que começar com alguém, teve que começar com uma pessoa. Deus, através dessa lição, está me chamando e chamando a você também para termos uma reforma individual, uma reforma em nossa vida, uma transformação no nosso ser. E nem sempre as reformas, né, Juan, são fáceis. Aqui em casa, por exemplo, tem uma parede que é parede com um supermercado. E esse supermercado, ele colocou na parede que é de trás do meu quarto, eles fizeram ali uma câmera de frios gelada. E agora a minha parede está toda úmida, gelada, e ela precisa passar por uma reforma. Se ela não passar por uma reforma, o material que ali está vai apodrecer, o mofo vai crescer, a aparência vai ficar putrificada, o cheiro não vai ser agradável, enfermidades podem surgir para nós, então ela precisa passar por uma transformação, precisa ser quebrada, precisa ser reconstruída, precisa ser trabalhada, precisa colocar material novo para que esses incômodos que hoje tem na parede possam ser apenas lembranças de um passado e ela se transforma em uma parede que é a mesma parede, mas uma parede nova, transformada. Deus também quer transformar a nossa vida e a palavra de Deus é a carta magna, né? Como o próprio Juan gosta de falar, é a carta de amor, é o guia de Deus que transforma a nossa vida. Quando eu estava comportando em Curitiba, eu escutei muito a Rádio Novo Tempo. Não tem Rádio Novo Tempo em São Paulo, tá? Na rádio em São Paulo não existe. Mas quando eu estava em Curitiba, eu escutava e tinha uma frase que repetia muito lá, que é: onde houver arrependimento, ali haverá perdão. Olha que frase interessante. Onde houver arrependimento, haverá perdão. Então, se hoje eu estou falando, se nós estamos falando para uma pessoa que quer ter uma vida mudada, a sua vida é uma vida de fracassos, de falhas, de erros, de pecado, Deus, através da sua palavra, pode promover uma revolução e uma transformação na sua vida. Basta você ir até ele, basta você escutar os seus conselhos, basta você se entregar, fazer oração, por mais singela que seja. Não precisa ser uma oração bonita. As orações desses homens não foram tão bonitas, mas foram sinceras. Foram orações de coração aberto. E é isso que Deus precisa ouvir de mim, ouvir de você. Reconhecimento
de onde nós estamos, que estamos perdidos, mas clamar ao Senhor que a sua misericórdia, a sua graça nos alcance, nos transforme e faça de nós pessoas novas e transformadas. Juan, para estarmos nos céus, Deus não pede muita coisa. Você não precisa ter fortunas, não é verdade? Você não precisa ter carros caros. Você não precisa ter exatamente a melhor de todas as formações acadêmicas. Então, a pergunta que eu faço para você, e até aproveitando aí Miqueias, é: o que é que Deus pede de nós hoje? A gente pede que a gente cumpra o contrato. É interessante que vou fazer um link diferente, tá? A gente acabou não citando lá, nem segunda, fala dos céus dos céus. Céus dos céus nada mais é que a soberania de Deus sobre a terra. Eles mostram como Deus é grandioso e poderoso e como ele pode tudo. E esse Deus, e aí agora vou chegar lá em Miqueias e também Jeremias cita isso. Eles citam porque Moisés citou. Ele faz um contrato com o povo. Vocês não precisam me dar nada na aliança, apenas a obediência. Essa é a única coisa que eu peço de vocês. Me sigam, me amem, sejam obedientes, vocês terão a vida eterna. Enquanto isso, eu os abençoarei, eu darei tudo para vocês. Imagina que coisa boa! Uma coisa que tu já tinha colocado aqui em outras tradições é eles até a roupa se adaptavam no corpo deles, no deserto. Poxa, Deus cuidaria deles, eles teriam plantações, seria um povo mais rico. Mas não, eles tinham que cair em apostasia, eles tinham que esquecer de Deus, né? Eles são passados a lembre-se de Deus, né? E aí, não, precisava esquecer, né? Então, o que ele faz? Ele meio que coloca Israel, Judá, em julgamento. Ele cobra como juiz e também como contratante que cumprisse a parte do contrato e mostra assim, ó, vocês não estão cumprindo o contrato. Aqui, no contrato diz, se vocês forem obedientes, eu os abençoarei. Mas vocês não estão sendo obedientes, vocês estão adorando outros deuses, vocês estão indo aos montes, fazendo colunas e postes ídolos e sacrificando seus filhos e não cuidando do pobre, da viúva. Vocês estão não praticando a justiça social. Essa é a parte do contrato que cabia vocês fazerem, mas vocês não estão fazendo. Não é assim? E o profeta Miqueias fala exatamente isso. E Jeremias também coloca lá que sobre não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tome em penhor a roupa da viúva. E onde é que está isso? Deuteronômio. Né? E lá, Miqueias, ele diz assim, é interessante o título, né? O que o Senhor pede. E aí ele entra com uma ação judicial pelo não cumprimento do contrato. E, e aí mostra que se eles tivessem cumprido o contrato, eles teriam sido uma grande nação para o mundo inteiro. Mas não, eles preferiram se submeter ao pecado, né? A Satanás, ao príncipe daqui, aquele príncipe que usurpou o direito de Adão. E eles preferiram se submeter a esse príncipe aqui. Então, isso vale como lição para nós hoje. Deus tem um contrato com cada um de nós. Deus tem um contrato que aqui, para a gente não ser redundante, né, mas é aquela coisa de a ideia ser fixado.
Nós temos um contrato com Deus. Ao momento que nós aceitamos Cristo, nós temos um contrato com Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, mas nós devemos ser cristãos. O que é um cristão? O que é alguém que serve a Cristo? São pequenos cristos. São pessoas que vão adiante, mandam hoje, manda uma mensagem de WhatsApp para alguém. Tem uns que eu já vi várias histórias, larga uma cartinha no condomínio para outra pessoa, entrega um livro missionário, ele faz uma oração, ora pelos seus pedidos. Eu não sei dar estudo bíblico, ora, eu não sei, faz uma postagem de alguma coisa, manda um bom dia para manda um feliz sábado, manda, como eu estou com saudade de você, como Cristo te ama, alguma coisa, faz alguma coisa. Mas usa ter a tua parte de contrato para servir a Deus. E isso Israel tinha esquecido de fazer. É o caso lá de Josias. Em Jerusalém, eles estavam lá na igreja. Vamos dizer que Jerusalém era a igreja. Em Jerusalém estão sentados, bonitinhos. Estou ouvindo aqui o pastor. E depois daqui eu faço o quê? Depois que a igreja acabou, né? Depois que o culto acabou, eu faço o quê? Cumpra essa parte de contrato, mesmo fora da sua igreja. Cumpra essa parte de contrato na sua casa, no seu trabalho, cumpra essa parte de contrato na rua, no trem, no ônibus, no campo, onde você estiver. Cumpra essa parte de contrato. E esse é o nosso Mercado, dever, né? né? É o nosso dever. É o nosso dever, exatamente. Eu ouvi uma frase muito boa essa semana que dizia o seguinte: ser cristão não é fingir ser perfeito, é admitir que é falho e buscar a santidade no único Deus que é perfeito e que pode nos transformar. Olha que coisa interessante. Somos falhos mesmo, somos pecadores, é verdade. Mas não é por isso que nós vamos agora, então, cair de cabeça no que o mundo nos oferece e que nos distancia de Deus. Nós devemos antes procurar a santidade no Senhor Jesus. Nós já citamos aqui Abraão, Deus falou para ele, anda comigo e ser perfeito. Ele era falho, mas Deus o transformou em um servo fiel, em um servo perfeito, que é lembrado até hoje pela sua fé, por tudo aquilo que ele fez por Deus, e ele quer fazer o mesmo por mim e para você. Ele quer que nós tenhamos uma vida transformada e mudada, não apenas para a nossa salvação, mas para a salvação da nossa família, das pessoas das quais nós podemos influenciar e para este mundo mesmo. Na política, eles não vão conseguir trazer a paz. Não são nas grandes nações poderosas do mundo que veremos um mundo transformado e mudado. Mas todo aquele que se entrega a Jesus e ao seu trabalho de servir a Ele, terão vidas sendo levadas para toda a eternidade. Eu quero ficar aqui nas minhas últimas considerações com relação à lição e falar que o centro de tudo, irmãos, do cristianismo, é cumprirmos o nosso papel na aliança, no contrato, como o Juan já citou algumas vezes. É fazer a nossa parte. O pastor Ramin Rodolfo ele diz, dentro do plano da redenção, o ser humano só entra com duas coisas, e são as únicas duas coisas que Deus não pode fazer pelo ser humano. Primeiro é pecar. Nós entramos nesse plano já com o nosso pecado, já começamos pecando, né? É o que a Bíblia diz lá no livro de Salmos. Nasci como pecador, de uma mulher ímpia, né? E a segunda parte que Deus não pode fazer é tomar uma decisão por nós. Somos nós que tomamos as nossas decisões. E meu apelo, o meu desejo é que através dessa lição possamos nos sentir mais motivados a estudarmos a palavra do Senhor, a buscar mais a palavra do Senhor, os princípios através da palavra e tomarmos uma decisão ou decisões diárias de permanecermos fiéis no papel que nos corresponde, que é fazer a vontade de Deus. Juan, quais são as suas considerações finais? Nós temos aqui no Mundo Adventista, lá no canal, vocês podem encontrar várias pregações dos pequenos grupos que tiveram. Mas tem
duas que eu quero citar que cai muito bem nesse assunto aqui, que é a da última terça-feira, e do Carlos Segovia, e do Edmar Dornelas, né? Do Cristão Understand. Eu gostei demais dessa mensagem. Que pregação! Ele o cristão cumprindo o seu contrato. E a do Carlos é o cristão, se ele não cumpre o seu contrato, ele não tem a chuva serôdia derramada sobre ele. E isso é uma que cita em alto e bom tom quando diz isso. Gente, por favor, entendam. Vocês, para terem o derramamento da chuva serôdia sobre vocês precisam cumprir o contrato. Vocês precisam ser um cristão understand. É um cristão que vai fazer a sua parte. E o pastor Henry Feinbach fala, eu escutei muito dele quando era criança. Mas ele fala uma coisa, o melhor negócio é que você esteja com Cristo. O melhor negócio é que você esteja ouvindo o Espírito Santo. Você esteja sendo guiado pelo Espírito Santo. Vou finalizar com uma frase aqui bem interessante que está em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 243. Tá? A fé inabalável e o amor altruísta irão superar as dificuldades e podem se colocar no caminho do dever para comprometer uma batalha intensa. Os que foram inspirados por essa fé irão avançar na obra de salvar as pessoas, correndo e não se fatigando, andando e não desfalecendo, agarrados em Cristo e no Espírito Santo, com o Pai. Amém. E com isso nós chegamos aqui ao final de mais uma classe de professores. Obrigado por ter assistido, acompanhado esses comentários até por este momento. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas também. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique no curtir, no sininho para você não perder nenhum dos vídeos que nós estamos postando aqui e que Deus abençoe ricamente a sua vida, ok? Quero convidar você neste momento para fechar seus olhos e vamos fazer uma oração final, agradecendo a Deus por tantas bênçãos que Ele tem nos deixado através da sua palavra. Oremos. Obrigado, Santo Deus e amado Senhor. Como é bom estudarmos a tua palavra e sentirmos em cada detalhe a sua obra, a sua mão e principalmente o seu amor para com seus filhos aqui na terra. Nós louvamos o teu nome porque a tua aliança permanece firme, disponível para cada um de nós que queremos um dia habitar com o Senhor nas alturas dos céus. Vivemos momentos tão tristes neste mundo, Senhor, de tantas pessoas perdendo a sua vida, e não só a sua vida física, mas principalmente a sua vida espiritual. Mas queremos clamar ao Senhor através dessa oração, que o Senhor, por favor, nos resgate. Assim como fizeste com Israel, tirando do Egito, nos ajude a sairmos do Egito espiritual. E assim como fez com o povo de Israel, dando a sua aliança, a sua lei para proteger e para guiar e orientar, dá-nos também, Senhor, o poder dos altos dos céus, para que possamos cumprir a nossa parte no contrato. E assim, quando o Senhor retornar a este mundo para buscar os seus filhos, estejamos nós também louvando e exaltando ao amado e querido Jesus Cristo. Pois pedimos essas bênçãos em seu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, fique com Deus. Juan, mais uma vez obrigado a você que nos acompanhando. Obrigado. E fique esperto com os nossos próximos vídeos, a nossa próxima classe de professores. Até mais, fica com Deus.